A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Milton Santos. Fala aí, galera. Tranquilidade com vocês? Alô, alô, oitavo ano. Saudades. Esses momentos aí muito difíceis pra gente. Espero que a gente esteja breve junto, mas enquanto isso não acontece, gente, vamos nos cuidar, tá? Nós estamos passando aí por um processo muito difícil. O Araruama já tem os casos aumentando, esses números aí que aparecem não são os números, né, reais, tem muito mais casos do que a gente pode imaginar, bem como o número de mortes, né, oficiais hoje, né, dia aí 17 de abril de 2020, nós temos 10 casos, né, confirmados com uma morte. E a gente sabe que esses números são muito difusos, muito diversos. É só você comentar aí, conversar com qualquer pessoa da área médica, que ela vai te trazer um número diferente. Então, vamos nos manter pianinho, sapatinho, para que quando a gente retorne, esteja todo mundo com saúde, que é o mais importante. Beleza, gente? Estão vendo aqui, ó? América anglo-saxônica e seus espaços rurais. Vamos nessa aula então fazer mais esse recorte e vamos conhecer um pouco sobre como é os espaços agrícolas, como se divide, como se organiza na América anglo-saxônica a agricultura como um todo, agricultura e pecuária. Então aí na tela, beleza? Então nós temos aí, primeira parte. Gente, vocês sabem que eu estou em casa, né? Então aqui em casa tem um certo bichinho que numa noite de amor entre o capeta e o demônio, eles se uniram e nasceu um ser chamado, né, um cão, chama que está aqui em casa, que cisma então de ficar latindo, de ficar perturbando exatamente no momento que eu estou gravando. Então vocês, né, já dei de antemão, me desculpem, mas é o cachorro, sabe como é que é cachorro, né? Cachorro é cachorro. Vamos lá, gente. Como é esse espaço rural? Bom, só para a gente saber uma situação bastante assim específica. O homem ele vai se utilizando dos recursos naturais. Então nós temos uma ligação muito clara entre natureza primitiva ou dispensa primitiva. Tem a dispensa da tua casa que tu vai lá pegar um biscoito, tu vai lá pegar alguma coisa ou outra. Então, a natureza ela funciona da mesma forma. O homem que está sobre ela, que vai desenvolver as suas atividades econômicas, beleza? E que vai, a partir daí, então, formar os espaços geográficos, porque nós temos um sistema que funciona desta maneira, através da apropriação e da criação das condições econômicas, sociais, principalmente econômicas e sociais no nosso país, e na América anglo-saxônica não é diferente. Então é tudo organizado dentro de uma lógica espacial, de uma lógica capitalista, obviamente, as características ditas naturais. Então, cada uma dessas situações, nós vamos ter aí este tipo de ligação, esta rede. Lembra quando a gente falava da rede? A rede é exatamente isso aí, ó. O espaço rural versus o espaço urbano, a produção agrícola, a indústria e o mercado. Relação de completamente o que? Dependência. E quando nós estivermos falando aqui, nós vamos falando do todo, tá? Estamos falando tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. E um sistema intensivo e um sistema extensivo, um com mais e outro com menos produtividade. Essa característica vai se dar em função de quê? Em função, sobretudo, entre aquilo que se desenvolve intensivamente ou excessivamente, da quantidade de recursos disponíveis, ok? Você tem, né, obviamente, o ambiente que favorece ou não o desenvolvimento agrícola, mas tem também, sobretudo, o quê? Sobretudo, o número, a quantidade de tecnologia empregada. Então, se a gente considerar o Canadá, que vocês já sabem que é um país que boa parte do seu território é muito frio, e isso é ruim para o desenvolvimento agrícola. No entanto, com o emprego de tecnologia, eles conseguem superar. O Canadá, só 7% da sua área é voltada para esse tipo de produção. Pô, mas só 7%, Vinícius? É, só 7%. Só que não se esqueça que o Canadá é o segundo maior país em extensão territorial do mundo. Então, 7% representa muita coisa. E, além disso, o uso intensivo, então, de quê? De tecnologia. Nessa produção agrícola, desse sistema intensivo, nós vamos ver lá, ó,
alta tecnologia sendo utilizada, mecanização e propriedades historicamente distribuídas, ou seja, cada área do Estados Unidos, por exemplo, eles vão ser bem organizados, bem estruturados em relação, por exemplo, à intercomunicação entre eles, ok? Então, dentro de uma lógica, aquela lógica antiga de fixação à terra, de criação de infraestrutura voltada para o comércio interno, eles estão bem à frente. Diferente do que aconteceu aqui do nosso lado, onde se voltava para o mercado externo. Então, não havia preocupação em se desenvolver nada que não fosse uma estrutura voltada para a exportação. E isso explica também um dos motivos pelos quais nós temos o nosso atraso em relação a esses países. E uma coisa muito bacana, vamos dizer assim, que já deveria ter ocorrido no Brasil, que essa é uma distribuição de terras, vamos dizer assim, mais justa, mais equilibrada, certo? Eles fizeram lá essa distribuição de terra, esse Homestead Act, que justamente é o que? É uma espécie de reforma agrária, onde o governo ele dava incentivo para as pessoas, né? Se fixarem a terra e também para eles poderem ficar produzindo. Ele tinha que ficar produzindo por um período X de anos, se eu não me engano são 5 anos, e isso faz com que eles então tenham o quê? Tenham um desenvolvimento muito bom a produção de alimentos. Se diz, por exemplo, que a produção de alimentos, né, não é importante para a economia. Sim, é muito importante para a economia, principalmente para esses países que dominam as tecnologias. E no Canadá aconteceu da mesma maneira, essa melhor distribuição de terra. Óbvio que existe concentração de terra, é óbvio que existe desigualdade, mas não é uma coisa tão gritante, por exemplo, como é no Brasil, nos países da América do Sul. Mas isso é fruto de um processo histórico. Cada região dos Estados Unidos, bem como a do Canadá, eles vão ser o que? Vão estar especializada em algumas situações bem específicas, que eles vão chamar ali de que? Dos cinturões agrícolas ou os farm belts, principalmente nos Estados Unidos, onde cada local dos Estados Unidos, de acordo com a sua particularidade, de acordo com o clima e tudo isso e etc, com o solo, eles vão desenvolver certas cultivos. Então nós temos aí o da costa oeste, por exemplo, que está mais voltada para a pecuária extensiva, chamado hunting belts. Temos também, né, na parte central aí, as partes aí, o central belts, nós tem o corn belts aí, o cinturão do milho, em que você vai ter, né, o cultivo de alguns tipos de produtos, como milho, por exemplo, que é muito importante para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos é o maior produtor de milho assim, do mundo. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos ele tem apenas uma safra anual e no Brasil nós temos duas. Apenas uma safra anual dos Estados Unidos de um estado, do estado aí de Illinois, ela supera as duas safras anuais que o Brasil possui. Isso tudo em função de quê? De um solo rico, de uso intensivo de tecnologia. E outros aí, como Green Belts, vamos ter vários outros, também os Dairy Belts, que são o que? Cinturões onde você vai ter cultivo, por exemplo, de hortaliças, mais próximos aos centros urbanos, bem estruturado por conta de serem produtos perecíveis que precisam ser, né, logo distribuídos, ou seja, é tudo bem amarradinho, tudo muito bem feito. Muito diferente, por exemplo, do Brasil que exporta soja no Mato Grosso e que tem que pegar e atravessar boa parte da floresta amazônica nos caminhões em estradas deploráveis, ou seja, perde muito com isso, então você tem um custo muito alto da produção, por isso que o preço é pouco competitivo. E nas regiões agrícolas canadenses, na região atlântica central e principalmente na região ali próximo à fronteira dos Estados Unidos, mas ao sul do Canadá e ao norte dos Estados Unidos, justamente por conta de um clima mais ameno. No entanto, nós temos no Canadá também a exploração de madeira sendo muito intensa e um artigo aí que é bastante explorado para a produção, por exemplo, de celulose. Tá ok? E nós não podemos deixar de falar que eles também praticam o reflorestamento, ou seja, eles se utilizam de maneira muito racional. Para finalizar, a gente tem falando sobre esse protecionismo agrícola. O que é esse protecionismo? O que é isso?
O Estado ele investe na produção interna para aumentar a competitividade, ou seja, o Estado ele financia parte da produção, ele concede empréstimos a juros muito mais baixos do que o juro do mercado para que os produtores rurais possam produzir bastante e proteger o quê? Proteger a economia interna e ser mais competitivo no mercado. Tanto é que os Estados Unidos é um grande exportador mundial de gêneros agrícolas, muito em função da ajuda que o governo dá. Além disso, desse protecionismo que é um subsídio, né, esse investimento que o governo faz, né, ele ajuda muitos agricultores, ele também tem uma política protecionista de que? De colocar preços, vamos dizer assim, sobretaxar produtos que vêm de fora. Num momento em que há uma grande polarização entre, né, no mundo como um todo, mas sobretudo os Estados Unidos junto à China, os norte-americanos começaram a sobretaxar em 10% os produtos que vêm da China, entre eles os produtos agrícolas, que está na ordem de 300 bilhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro. Nesse caso aí pode até sobrar aí uma farpelinha para o Brasil, porque ao não comprar com os Estados Unidos, os chineses acabam comprando com o Brasil. No entanto, também pela uma política equivocada atualmente, né, do atual governo, melhor dizendo, que, né, cisma em às vezes falar coisas fora de hora, acaba por comprometer também a relação entre Brasil e China. Nós não podemos prescindir do comércio com a China, porque a China hoje é o motor do mundo. Beleza, galera? Então, ó, mais uma dica para vocês aí. Eu deveria ter falado isso do início, mas fica sempre aí a dica. Antes de ver o vídeo, leia a apostila e depois assista o vídeo. Beleza? Então, se você, eu não sabia, agora você está sabendo. E na próxima você vai fazer o quê? Ler a apostila e depois assistir o vídeo. Beleza, galera? Então, ó, um grande abraço aí para vocês, fiquem na paz e até a próxima. Fui!